Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarde, governe e ilumina. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. Meus queridos alunos, estamos chegando ao fim deste conteúdo de lógica. Então, para os que vão ter o curso de Lógica 2, nós veremos outros aspectos relacionados à lógica simbólica no próximo semestre, mas para a grande parte de vocês, vamos então finalizar este conteúdo do curso de Lógica. E como eu prometi para vocês, essa parte do curso é um anexo, vamos assim dizer, coisas que nos ajudam a colocar em prática no discurso falado, nos debates, na exposição de ideias, tudo aquilo que nós estudamos com os silogismos, as suas formas, os seus modos válidos, tudo aquilo, o que vimos também nas duas aulas anteriores a respeito dos sofismas e das falácias. Hoje gostaria de ensinar para vocês algumas técnicas e dicas para a exposição de ideias, principalmente quando elas forem verbais, mas serve também para exposição de ideias quando for escrita e, sobretudo, nos debates, quando há aí o confronto de ideias. Existem muitas formas de abordar esse tema, não quero aqui que o conteúdo seja limitado, estritamente técnico, são aspectos gerais daquilo de tudo que eu já estudei, o resumo do resumo mesmo, mas dicas bem práticas que você pode começar a colocar em prática hoje, em tudo aquilo que você fizer. Portanto, eu chamei essa parte do nosso curso aí de anexo, né? Técnicas de debate. Selecionei aí 10 regrinhas bem básicas, quero passar brevemente por cada uma delas. E depois deste conteúdo eu vou encaminhar para vocês alguns vídeos de debates que nós encontramos aí na internet. Debates filosóficos, debates políticos, onde eu gostaria que vocês observassem especialmente 3 coisas. Primeiro, a aplicação dessas técnicas de debate ou não em quem vence e quem perde o debate. A utilização ou não de falácias e saber especificar que tipo de falácia foi utilizada, né? Foi infelizmente ou felizmente, quando percebido pelo seu oponente, utilizada como recurso no debate, aquelas que nós já vimos na aula anterior, e se na exposição da argumentação há um silogismo perfeito, um modo válido. Assim, todo o conteúdo teórico que nós estudamos vai se tornando cada vez mais prático. Enviarei muitos vídeos para vocês, vídeos curtos de 5 a 10 minutos, onde vocês possam exercitar um pouquinho todo este arcabouço teórico, todo esse embasamento que nós demos ao longo deste curso. Então vamos aí, 10 regras bem básicas, vou lê-las agora rapidamente e depois vamos versar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, 10 regras básicas para 10 recursos para a exposição de ideias, pensamentos e debates. Primeira delas, a consideração do conteúdo. Segundo, atenção para com a forma. Terceiro, análise do contexto. Quarto, especificação da linguagem. Debate, respeito ao oponente, aí já das 5 para baixo já vale sobretudo para debate. Perceber a forma e linguagem do oponente, percepção das falácias e sofismas, fundamentar o conteúdo, né, saber construir um conteúdo silogisticamente válido, saber abrir e fechar um tema, capacidade de síntese e de conclusão. São títulos que eu coloquei aqui, agora nós vamos ver brevemente
esses 10 recursos bem básicos, essas 10 dicas, vamos assim dizer, para que você comece a utilizar sempre na exposição das suas ideias, no confronto de debates com os seus interlocutores, no discurso racional e também na percepção daquilo que você ouve através de outro. Seja uma palestra, uma aula, uma homilia, um debate que você vê. Muito importante estar atento a essas realidades para que você não caia, como disse na aula passada, em engodos sofísticos, em factoides. E nos tempos atuais, mais do que nunca, isso é necessário, porque estamos na era das fake news, estamos na era dos jargões, estamos na era das ideologias descoladas da realidade. E essa percepção se torna cada vez mais importante para que não sejamos nem sequer massa de manobra, mas sujeitos pensantes e que saibamos nos posicionar na defesa dos valores que nós acreditamos e que queremos aplicar também na nossa vida. Vamos então ao primeiro recurso ou primeira dica. Consideração do conteúdo. Uma mente confusa é incapaz de expor conteúdos coerentes, portanto, organizar as ideias é necessário. Então, a primeira coisa que você tem presente quando você vai expor uma ideia ou um pensamento é o que você quer, do que você quer tratar. Porque sobre o mesmo assunto existem várias formas de abordar, vários conteúdos. Então, a primeira coisa é não ser espontâneo demais, sobretudo quando você vai preparar uma palestra, expor um pensamento, participar de um debate, é necessário se concentrar, preparar, portanto, considerar qual conteúdo eu quero transmitir. Evidentemente, muitas vezes nós não vamos esgotar conteúdo nenhum, porque tudo nessa vida é passível de várias abordagens. Então, qual é o conteúdo que neste contexto eu quero transmitir aos meus interlocutores, aos meus ouvintes, aos meus leitores, aos meus fiéis, aos meus amigos numa conversa? Essa consideração do conteúdo é muito importante. Não significa que tudo que eu for falar eu tenho que ficar pensando antes, porque a vida se dá também no processo espontâneo relacional. Eu estou me referindo aqui ao processo de aprendizagem, de exposição de ideias, de exposição de pensamentos, do confronto, do diálogo racional e dos debates. Esta consideração de conteúdo é importantíssimo. Muitas vezes nós podemos não ser claros na exposição de um conteúdo ou perder um debate ou nos perder numa argumentação, não porque este conteúdo seja falso ou ele não tenhamos convicção dele, mas porque talvez não nos detemos na consideração deste conteúdo. Então, muito importante, quando você for convidado a falar sobre algo, quando você for participar de um debate, ou quando você estiver ouvindo alguma coisa, preste muita atenção qual o conteúdo considerado, do que se trata. Nesse sentido, a Suma Teológica é para nós um modelo perfeito, né? Cada questão da Suma Teológica traz o quê? O status questionis, do que se trata a questão. Isso é muito importante. Eu me lembro sempre, quando era seminarista, participava de umas palestras de formação, o padre que vinha dar para a gente essa formação sempre dizia: hoje o tema da nossa formação é, por exemplo, sobre a consciência. Nós vamos estudar hoje como formar bem a consciência. Aquilo já predispunha o ouvinte e orientava a concentração e a intenção a pensar justamente nisso, na formação da coincidência. Quando vinha outro palestrante, por exemplo, que começava a dar o conteúdo sem dizer qual era o tema, a gente demorava 10 a 15 minutos até entender do que estava se tratando. Então ali você já desperdiçou energia e, sobretudo, perdeu a atenção do seu interlocutor. Então, muito importante a consideração do conteúdo para que você seja eficaz na sua exposição de ideias. Segunda dica, segundo recurso: atenção para com a forma. Veja, a atenção para com a forma é depois da consideração do conteúdo. Quando eu considero o conteúdo,
é que eu vou especificar qual a melhor forma de transmitir aquele conteúdo. Quando eu sei o que eu quero expor e refletir sobre o que vou dizer, o próximo passo é considerar a forma de me expressar. Evidentemente, cada conteúdo tem uma forma de ser expressada. Pode ser através de diversas formas de linguagem, de uma canção, a canção muitas vezes pode ser um recurso, pode ser através de uma videoaula como essa, pode ser através de imagens, de símbolos, de gestos, enfim. A forma da transmissão deste conhecimento está diretamente vinculada e atrelada ao seu conteúdo. Então, o conteúdo que eu quero passar tem tudo a ver sobre a forma ou o método com que eu quero passar este conteúdo. Então, a atenção à forma é muito importante. Muitas vezes eu tenho um conteúdo muito profundo, muito belo, muito maravilhoso, mas eu o transmito de uma forma que não é eficaz. E aí, o diálogo, o debate se torna prejudicado, não atraente a quem ouve. Então, a forma é tão importante quanto o conteúdo. Nem uma coisa apenas e nem outra, porque a forma expõe o conteúdo. O conteúdo é muito importante, precisa ser válido e verdadeiro, mas a forma de transmiti-lo também é muito importante se eu quero obter sucesso no processo comunicativo. Então pense sempre na melhor forma de expor as suas ideias, bons exemplos, qual linguagem você vai utilizar, de quais recursos você vai se servir. E o mundo de hoje nos dispõe de muitos recursos, de muitas formas de transmitir conteúdo. Infelizmente, muitas vezes, os maus conteúdos são transmitidos de formas melhores, mais atraentes. Isso também é uma arte. Não estou dizendo, por exemplo, que estou expondo aqui para vocês o melhor conteúdo da melhor forma, mas é a forma que eu encontrei para transmitir este conteúdo do melhor modo que me era possível. E quanto mais você desenvolver a forma, tanto mais você vai ser eficaz na transmissão do seu conteúdo, da sua verdade. Próximo slide. Análise do contexto. Com quem quero me comunicar? De que forma? O que pensam razoavelmente da minha posição? Depois que eu considerei o conteúdo, depois que eu considerei a forma de expressar aquele pensamento, aquela ideia, naquele debate, é muito importante você analisar o contexto. Então, muito importante pensar, por exemplo, com quem eu vou me comunicar? Quais são os detalhes do ambiente em que me encontrarei? O que pensa razoavelmente sobre mim os meus interlocutores? Eles tendem a concordar comigo, a discordar? Porque se eu percebo, por exemplo, que eu estou num contexto favorável, de pessoas que tendem a concordar comigo, a minha argumentação é uma. Se eu me vejo num ambiente que provavelmente será hostil, eu tenho que elaborar melhor os meus argumentos, utilizar de mais recursos. E considerar o contexto significa também considerar a forma de transmitir esse conhecimento, como falei no recurso anterior, mas quem são as pessoas que ouvirão? Eu sempre me lembro de uma piada que eu ouvi uma vez, que não é uma piada, uma charada, né? Diz assim: o que é necessário para ensinar matemática para o Joãozinho? O que eu preciso saber de matemática para ensinar matemática ao Joãozinho? Aí alguém responde assim: pelo menos as 4 operações básicas, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Ok, mas e se o Joãozinho é um engenheiro mecatrônico? Então, o meu conhecimento de matemática deve ser superior. Então, o que eu preciso conhecer para ensinar matemática ao Joãozinho? A primeira coisa é, quem é o Joãozinho? Portanto, quem é o contexto? Quem são os meus ouvintes? O que para eles é importante conhecer do conteúdo que eu quero passar? Essa análise de contexto é fundamental. Às vezes eu posso preparar um grande tratado sobre algum tema, sobre algum conteúdo, e ele é extremamente desnecessário
naquela realidade que eu vou tratar. Por exemplo, existe uma forma de você dar catequese para uma criança, para um adulto. Existe uma forma de você explicar uma realidade para uma criança, para um adulto. Uma criança chega para sua mãe e pergunta: papai, mamãe, como é que eu vim a esse mundo? Aí a mamãe vai dar uma explicação: olha, a mamãe amou muito o papai, aí você nasceu. Há quem diga que vem da cegonha. Agora, à medida que a criança cresce e desenvolve, ela quer entender melhor o processo. Então, considere sempre o contexto no qual você estará. Se ele lhe é favorável, se ele lhe é hostil, considerar o público ao qual destina o seu alvo, considere quem é o seu opositor, procure estudá-lo, saber o que ele pensa, quais são as suas argumentações e, sobretudo, o público que você quer atingir neste debate, porque isso vai ser importante para você especificar bem a linguagem, que é um dos próximos temas. Quarta dica, ou quarto recurso, é justamente a especificação da linguagem. Tendo considerado o conteúdo, a forma e o contexto, o próximo passo é você estabelecer qual linguagem você vai utilizar. Se é uma linguagem mais elaborada, menos elaborada, mais formal, mais coloquial, mais visual, enfim, a linguagem é muito importante. É muito triste quando a gente vê uma pessoa falando de coisas simples de um modo muito difícil, com um palavreado muito difícil. E esse é um defeito que costumam cair muitos estudantes iniciantes de filosofia. Porque a filosofia nos dá um arsenal etimológico, um arsenal, um vocabulário muito elaborado, muito grande e muito vasto. Mas não é elegante você ficar usando palavras difíceis somente para mostrar que você sabe muito uma coisa. A comunicação se dá quando você consegue persuadir, quando você consegue ensinar algo importante ao seu interlocutor. Então, mais importante do que ela pense que você é muito inteligente, é que ela compreenda aquilo que você diz, ainda que seja através de uma linguagem muito simples. Também é verdade que muitas vezes, dependendo do contexto, do seu público, você vai ter que usar um vocabulário mais elaborado, um raciocínio mais sofisticado. Então, a consideração da linguagem é muito importante, inclusive os recursos que você vai utilizar. Se eu soubesse cantar e tocar algum instrumento, por exemplo, eu, em todas essas aulas chatas que dou para vocês, me serviria muito do recurso musical. Como eu não tenho esse dom, tento usar bem as palavras de acordo com a minha possibilidade. A pessoa comunicativa sabe dizer coisas profundas de modo simples. A analogia é muito importante, a abstração da realidade, mas sobretudo quando a gente consegue traduzir isso para quem a gente quer se comunicar, com quem a gente quer falar. Aqui eu estou usando uma linguagem para estudantes de filosofia. Por isso, muitas vezes, uso uma terminologia mais técnica, um vocabulário mais carregado semanticamente de conceitos filosóficos. Por quê? Um dos objetivos do curso, das aulas, também é sofisticar e te dar um arsenal maior de conceitos, um vocabulário mais técnico que te permita, por exemplo, ler grandes obras filosóficas e compreender o que dizem. Porém, quando você vai dizer a mesma coisa para um público que não é estudante de filosofia, por exemplo, a gente tem que desenvolver a nossa capacidade de dizer as mesmas coisas com fidelidade. Agora vamos tratar propriamente quando esta exposição diz respeito a um debate. Um primeiro aspecto muito importante e muitas vezes muito esquecido é o respeito ao seu oponente. Você considerar que o outro pode ter uma posição diferente da sua, não lhe dá o direito, ainda que você seja muito seguro do que você fala, de desqualificar ou desrespeitar o seu oponente. E principalmente quando o debate tem um público-alvo, nós temos uma tendência, muita atenção nessa dica, de torcer pelo mais fraco. Então, muitas vezes, a pessoa que é mais eloquente, tem mais recursos no debate, quando ela desrespeita muito o seu oponente, pode acontecer um efeito contrário no debate, que o público-alvo tende a ficar do lado mais fraco, porque pega assim uma antipatia com aquele que está sendo desrespeitoso. Eu sempre me lembro num debate que houve na eleição de 2016, se eu não me engano,
um debate entre o Aécio Neves e a Dilma. E, bom, a gente pensar na Dilma num debate, a gente vê que ela mal consegue expressar um pensamento, quanto mais num debate. E o Aécio já era muito mais elaborado. E eu lembro que naquele debate ele massacrou ela com argumentos de todos os tipos, que depois a história mostrou que era tão mentiroso quanto ela. Porém, a forma com que ele debateu foi tão agressiva, foi tão massacrante, que os defensores da Dilma acharam ele agressivo com as mulheres, e o debate, embora ela perdeu na argumentação, acabou se tornando muito mais favorável a ela. Então, é muito importante o respeito ao seu oponente. Ainda que muitas vezes você tenha que ser firme, ainda que muitas vezes você tenha que desmontar as suas falácias, às vezes que você tenha que se impor de uma forma eloquente, mas é possível perfeitamente fazer isso sem desrespeitá-lo, sem desqualificá-lo. E muita atenção também com o uso da ironia. Eu me lembro um vídeo que eu vi outro dia na internet, um político aí, relativamente bem sucedido, foi deputado federal há muitos anos, ele dizia que no início da carreira dele como advogado, ele desenvolveu uma excelente retórica, uma retórica muito eloquente, mas ele perdia muitos casos mesmo com uma retórica eloquente. E aí um dia, alguém mais experiente, um advogado mais experiente, disse para ele, olha, procura se servir menos da ironia. Porque se de um lado a ironia comunica muito bem, muitas vezes ela se torna antipática. E aí, quando você considera um público-alvo, esta arrogância pode criar uma antipatia com o seu público-alvo. Não estou dizendo que a ironia não deve nunca ser utilizada, o bom humor, uma piada, tudo isso vale. Mas muito cuidado no uso do debate, porque se a ironia é colocada simplesmente para desqualificar o oponente em matéria injusta, muitas vezes pode ser uma flecha que se volta contra você. Muitas vezes é o checkmate, muitas vezes é o que te posiciona e te qualifica no debate, mas devemos ter atenção. O princípio fundamental é respeito ao oponente. Considera que ele pode estar mal intencionado ou simplesmente pode estar equivocado, mas o mais importante do que ele é o público-alvo ao qual você quer atingir, ok? Muito bem. Próxima dica. Perceber a forma e linguagem do oponente. Se escolher a sua forma de abordar um conteúdo e a linguagem de expor esse conteúdo é muito importante, tão importante quanto é perceber a forma e a linguagem do seu oponente. Para não acontecer que ele utilize um argumento ou uma forma de argumentação que te envolva e te faça se perder na sua argumentação. Então, quando você estiver ouvindo o interlocutor, tenta perceber, né, aí olhando para a imagem, qual é a linguagem que ele está utilizando, qual é a forma do silogismo, né, como ele concatena as suas ideias. Tudo isso é muito importante para você contra-argumentar e para você desmontar, quando necessário, a argumentação dele. Então, muita atenção. O debate, portanto, você pode perceber, não é um processo simplesmente espontâneo. Ele requer estudo, requer técnica, requer elaboração, concentração, atenção. É por isso que você está gastando o seu tempo agora um pouquinho estudando esses conceitos. Estabelecer um diálogo efetivo e racional implica saber compreender o que se ouve. Se eu não entendo a forma e a linguagem do meu oponente, eu não consigo estabelecer um diálogo com ele. E na internet, aí, aqui mesmo no YouTube, a gente percebe cada diálogo assim interessante, né? Tem vídeos engraçadíssimos, onde a pessoa está dizendo alguma coisa ali que você não entende nada do que ela está falando, né? Dá um Google aí, procura aí no YouTube mesmo, depois, alguns discursos da Dilma. É para rir bastante, são exemplos a não serem seguidos. Veja, não estou falando dela, embora tenha uma opinião a respeito disso, na sua atuação como presidente, enfim, estou aqui analisando somente a capacidade discursiva dela e de argumentação. Procura aí, por exemplo, discurso da mandioca, Dilma. Procura aí, por exemplo, alcançando a meta. Procura aí homenagem às crianças da Dilma. Você vai ver até que com muita boa vontade, a gente consegue entender o que ela está dizendo,
mas como ela é triste na forma com que expõe o conteúdo, e aí se torna muito engraçado, se torna uma piada. Então, é importante escolher bem a forma, escolher bem a linguagem, mas também perceber a linguagem de quem está falando, senão você não consegue nem se comunicar, nem entender o que está sendo falado. 7º ponto aí. Aqui não podia perder a oportunidade dessa citação desse grande pensador católico cristão, Chesterton. Percepção das falácias e sofismas. Aí você vai reestudar aí um pouquinho as 2 videoaulas anteriores que trata propriamente das falácias e dos sofismas, assim, de uma forma bem sintética. Dizia Chesterton já no seu tempo: as falácias não se tornam menos falácias porque se tornaram modas. Amados, hoje em dia, olha, este conhecimento da falácia que nós estudamos na aula anterior é muito útil, porque o que a gente mais encontra por aí são argumentações falaciosas e que enganam a muitos. Falácias de todo tipo, especialmente as falácias de apelo à emoção, ad misericórdia, falácias ad populum, argumentos ad hominem, argumentos de autoridade inválidos, ad bacrum, todos aqueles que nós vimos na aula passada. Muita atenção, porque muitas vezes o seu oponente vai estar se servindo de uma falácia. E quando você conhece isso e você percebe a falácia e aponta a falácia no discurso, praticamente você venceu o debate. Uma vez que você desmontou a falácia do seu oponente, fica muito mais fácil convencer o seu interlocutor ou o seu público-alvo daquilo que você quer dizer, sobretudo porque você destruiu o que ele está dizendo. E muita atenção, porque algumas falácias são tão bem elaboradas que enganam a muitos. Você está estudando para ter um conhecimento mais técnico e conseguir, sobretudo, perceber quando você está sendo vítima de um discurso falacioso. Aqui não vou indicar nenhum vídeo específico, basta você ligar o noticiário e ver todas as notícias que estão dando deste país. O que não falta são argumentos falaciosos. Quando você encontrar um meio de comunicação, uma mídia, onde você não encontra o uso de falácias, tendo esse conhecimento, talvez você esteja diante de uma mídia, um canal de comunicação que você possa confiar, ok? Então, concentração para captar as incongruências de argumentação. Para você captar as falácias é muito importante estar concentrado, né? Tem a ver com a dica anterior. Prestar atenção na linguagem do seu oponente. Próxima dica: fundamentar bem o seu próprio conteúdo. É por isso que nós estudamos toda a primeira parte do curso de lógica na construção dos silogismos perfeitos, para que assim você possa sempre argumentar, comunicar raciocínios que sejam válidos, formas válidas de raciocínio. Nunca dizer conclusões que sejam maiores do que as premissas. Organizar as premissas de modo ordenado, que tenham a ver coerentemente com a conclusão. Por isso nós estudamos toda aquela parte teórica do nosso curso, para que a gente seja capaz de fundamentar bem o que nós estamos dizendo, construir um silogismo perfeito, bem fundamentado na realidade. Não divagar teorias filosofáticas, essa palavra eu acredito que foi eu que inventei, não tenho certeza. Mas é quando fala coisas assim bonitas que ninguém entende nada. Se eu não me engano, nos anos 80, tinha um personagem que fazia uma sátira ao Caetano Veloso e ao Gilberto Gil. Agora eu não lembro qual é o nome que dava. O Gilberto Gil, se eu não me engano, era Zeuberto Zéu, né? Era um personagem criado pelo Chico Anísio, que dizia coisas dificílimas, assim, num palavreado que ninguém entendia. Para dizer um pouquinho das músicas desses artistas, né, que, segundo ele, usavam palavras muito difíceis, mas que ninguém entendia nada. Nós vemos hoje diversos exemplos na realidade de coisas assim. No nosso meio cristão católico, então, está recheado de exemplos. Eu estou quase caindo na tentação de indicar um vídeo, mas não vou fazer isso porque não sou besta, porque é de uma autoridade muito importante. Um vídeo muito recente, que se você for inteligente, você acha aí na internet, que fala de conceitos de uma moda conservadora que está vindo, que tem que ser combatida, isso e aquilo. Usa uma linguagem rebuscada para comunicar porcaria nenhuma.
para não comunicar nada, fica numa eloquência assim, e cada vez mais nós percebemos discursos que estão distantes da realidade. Então, nós temos que ter uma argumentação bem fundamentada, um silogismo bonito, simples, perfeito, mas pelo amor de Deus, que não seja descolada da realidade, ok? Então, essa correspondência com a realidade, aliás, diz respeito à verdade, como a gente estuda no curso de Teoria do Conhecimento. A verdade só é verdade quando ela é uma adequação da exposição de uma ideia, do que tem no pensamento, com a realidade. Se não corresponde à realidade, não é verdade. Estamos diante de uma falácia. Próximo ponto. Saber abrir e fechar um tema, que eu quis colocar do modo mais simples possível para você entender. Essa é uma técnica, um recurso importante. E eu vou resumir aqui para vocês: discernir o essencial e o acidental. O que significa isso, né? Olhando ainda para a imagem, eu vou dizendo, você vai prestando atenção. Às vezes você está no meio de um debate e você percebe que o seu oponente está desviando o foco do tema. Ele está usando uma falácia aí de espantalho. Estão lembrados das falácias de espantalho? Então, ele faz isso quando? Quando aquele tema específico ele vai ficando encurralado, ele vai abrindo um pouco mais a argumentação a fim de retomar o ganho do debate. Então, se você percebe que está abrindo demais o tema, está fugindo do foco da argumentação, você tem que saber fechar esse tema, né? Está saindo do foco, está desviando a atenção, está indo para um aspecto acidental, que não é essencial naquele debate. E vale o contrário também. Se muitas vezes você está sendo encurralado num debate, você está se sentindo vencido naquele tema, que você não tem muita propriedade ou não está muito seguro do que está falando, aí você pode usar como uma técnica interessante, abrir o debate para um aspecto daquele conteúdo que você tenha mais domínio. Então aí você tem que saber relativizar este recurso. Então, coloquei como saber abrir e fechar um tema. Isso é muito importante para você vencer um debate, para você expor uma ideia. Aqui vale sobretudo para o debate. Então, quando você percebe que o seu oponente está encurralado, está abrindo demais o tema, traz ele de volta para o conteúdo que você está se sobressaindo. E vale o contrário. Quando você se vê muito encurralado num tema que você não tem muita propriedade, né, muitas vezes basta ser honesto, olha, disso não quero falar porque não tenho domínio, ou simplesmente você abre o diálogo novamente a uma parte do conteúdo que você tenha mais familiaridade. Eu quero muito que você perceba tudo isso nos debates que eu vou mandar para você. E por último, uma última dica muito importante é a capacidade de síntese e conclusão. Aqui eu li essa frase do Pondé, num livro que eu li recentemente, chamado Amor para Corajosos, e lembrei dela para a aula de hoje. Ser prolixo é característica dos preguiçosos e superficiais, e dizia ele, daqueles que não têm muito a dizer. Então, a capacidade de síntese e conclusão é uma arte de quem fala bem, de quem debate bem. Quando você vê uma pessoa falando uma coisa que não acaba nunca, é porque ela não sabe direito o que está falando. Porque quando você estuda bastante um tema, você consegue ser sintético e, sobretudo, conclui bem. Nós vimos quando estudamos os silogismos que a conclusão tem que ser pertinente às premissas e as premissas pertinentes à sua conclusão. Então, numa argumentação, é muito importante finalizar bem. Você fechar todas as ideias que você abriu naquela argumentação. Não deixar ideias no ar que possa despertar dúvidas nos seus ouvintes, no seu debatedor ou nos seus interlocutores, o público-alvo que você está se dirigindo. Eu me lembro sempre de um conselho que eu recebi uma vez de um diretor espiritual. Ele me dizia o seguinte: se você me chamar para dar uma palestra de 1 hora, me dá 5 minutos que eu preparo uma palestra. Agora, se você me chamar para dar uma palestra de 5 minutos, eu vou precisar no mínimo de 1 hora ou um dia para preparar. Porque em 5 minutos eu tenho que me preparar muito mais para dizer mais sinteticamente aquilo que é mais importante. Então, a busca pela simplicidade, pela conclusão sintética é sempre uma arte. Quanto melhor o comunicador, tanto mais ele vai fugir da prolixidade, tanto mais ele vai ser simples, tanto mais ele vai concluir o seu pensamento com maestria, com bom humor,
com argumentos válidos, colados à realidade e de uma forma muito atraente, tá bem? Espero que essas 10 dicas muito rápidas, muito simples, te ajudem um pouquinho na exposição das suas ideias, na sua participação nos debates, na percepção daquilo que você ouve, seja nas formações, seja nas aulas. Aqui eu estou dando a arma para você me combater, eu estou dando a arma para você poder me criticar. Com certeza muito desse conteúdo se volta contra mim mesmo, porém é importante, por honestidade intelectual, que você desenvolva essa capacidade. Quanto mais você desenvolvê-la, tanto mais você vai ser capaz de expor bem as suas ideias, de defender os valores que você acredita com maestria e, sobretudo, persuadir as pessoas e conduzi-las à verdade. Se prepare, muito em breve vou enviar links de vídeos interessantes para vocês de debates e vou exigir de você este conhecimento mais apurado, esta observação mais técnica a partir do que nós estudamos nas aulas sobre os silogismos, sobre os sofismas e as falácias e também agora com esta dica de debates. Um bom estudo para você, até a nossa próxima videoaula ou até os links de vídeos que enviarei para vocês. Um grande abraço. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.